Olá a todos vocês aí, telespectadores do Assis TV Canal 23, nosso programa Viver com Saúde hoje, mais uma vez, com o Dr. Edélcio Shimabukuro, cirurgião plástico, que vai falar a gente sobre um assunto muito interessante. Hoje em dia, muitas pessoas têm curiosidade em saber sobre a cirurgia de rinoplastia. E hoje o Dr. Edélcio, aqui no seu consultório, vai nos falar um pouco mais sobre essa cirurgia, sobre essas curiosidades. Bom, doutor, primeiramente, muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório e vamos falar sobre esse assunto, não é mesmo? Eu é que agradeço, é um prazer estar mais uma vez aqui no Assis TV. Bom, doutor, para começar, o que seria a cirurgia de rinoplastia? Bom, rinoplastia é o nome que a gente dá para cirurgia plástica de nariz. Basicamente é isso aí. Sim, e quais são algumas das vantagens, os benefícios que as mulheres e os homens encontram dentro dessa cirurgia? Quais são os resultados dela? Então, normalmente os pacientes que procuram o cirurgião plástico, eles já vêm para o consultório com alguma insatisfação com alguma parte do nariz, ou com o nariz todo às vezes. Então, essa questão de o que se pode esperar de uma rinoplastia, acho que vai muito de encontro à queixa da paciente. Então tem aquele paciente que reclama que o nariz é muito grande, tem aquela paciente que fala que o nariz é muito bolotudo, né? Aquele nariz de palhaço, aquela bola na ponta, tem a paciente que reclama daquele dorso alto, que é o famoso nariz de tucano. Esses dias teve aqui uma paciente dizendo que queria operar o nariz de bruxa dela, porque o nariz era fino, comprido e caído, com a ponta caída. Então acho que para cada insatisfação existe uma expectativa do que se fazer, e aí é lógico que não é uma receita de bolo, para cada caso é um tipo de procedimento, é um tipo de cirurgia. Sim. E doutor, tem uma idade mínima para a pessoa começar, para ela fazer uma cirurgia de rinoplastia? Olha, teoricamente, uma pessoa pode fazer uma rinoplastia a partir dos 15 anos de idade. A gente acredita que por volta de 15 anos o nariz já esteja completamente formado e então não haveria nenhum problema em se fazer uma cirurgia plástica. Eu particularmente prefiro operar o nariz quando a pessoa já é maior de idade, ela atingiu sua maioridade, os seus 18 aninhos, não tanto pela questão de que não possa se operar um nariz de 15 ou 16 anos, mas mais pela maturidade até emocional da pessoa. Eu acho que 18 anos é uma idade mais ideal, na minha opinião. Sim, doutor, e assim, quando a pessoa vai passar por um procedimento desse, que é na face, o nariz, o que ela deve ter sempre em mente? Olha, ela não pode ir para uma cirurgia plástica com uma falsa expectativa. Eu acho que ela tem que ter em mente que a cirurgia plástica não faz milagre, ela tem que ter em mente que o nariz dela, ela tem que estar combinando com a face dela, então jamais se deve fazer transformações radicais no nariz. Tem que ter em mente que o nariz foi feito para respirar e não para aparecer na foto da selfie, do perfil. Então mudou-se muito essa cirurgia a partir do momento que os cirurgiões plásticos começaram a se preocupar mais com a função do nariz e não tanto com a questão pura e simplesmente estética. Então eu acho que esse conjunto de coisas tem que ser bem explicado para o paciente, para que ele não tenha uma ideia equivocada do que a rinoplastia pode fazer por ele. Sim, é verdade. A rinoplastia, ela pode sim aumentar o tamanho do nariz. Existe uma deformidade chamada nariz em cela, por exemplo, que pode ser da própria genética, da forma do nariz da pessoa, pode ser decorrente de um traumatismo.
aonde se faz necessário um aumento do nariz. É aquela pessoa que tem essa parte dorsal do nariz muito achatada, né? E às vezes a gente tem que colocar alguns enxertos ali. Normalmente utiliza-se cartilagem da própria pessoa para dar uma forma mais graciosa para o nariz. Muito embora a procura pela rinoplastia, na maioria dos casos, é o contrário, né? Seria para reduzir na maior parte das vezes e não para aumentar, mas é uma cirurgia que existe sim e pode ser feita. É uma meia-verdade isso. A grande realidade é que quando nós vamos ficando velhinhos, nós todos ficaremos mais orelhudos e mais narigudos. O que também não significa que o nariz e as orelhas crescem a vida inteira. Então, quer dizer que o nariz e as orelhas na velhice continuam se desenvolvendo, crescendo? Não é bem assim. Na verdade, esse aumento das dimensões do nariz e das orelhas na velhice, na verdade são sinais do envelhecimento da pessoa. Então a gente tem que entender que o nariz e as orelhas são formadas por cartilagens e recobertas por pele, e tudo isso passa por um envelhecimento. Então, conforme as orelhas vão envelhecendo, essa pele que recobre a orelha vai se afrouxando, vai ficando flácida, vai havendo uma deposição de gordura em algumas áreas, a cartilagem também sofre envelhecimento, e isso acaba esteticamente aparecendo que houve um aumento do tamanho. Isso vale para o nariz também. Todo o arcabouço anatômico do nariz, que basicamente é feito de cartilagem, ele também sofre um envelhecimento. A pele do nariz, assim como de todo o rosto, envelhece, e isso faz com que o nariz tenha uma tendência a ter uma queda, e dando a impressão que ele ficou mais comprido, com a ponta mais caída. E não é porque ele está crescendo, é porque ele está envelhecendo. Olha só, essas são algumas novidades, algumas curiosidades, aliás, que a gente acaba sabendo mais. Muitas pessoas sempre comentam sobre essas dúvidas, será que cresce ou não? Agora a gente pode saber um pouquinho mais. Bom, para a gente continuar esse assunto, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais dúvidas aqui com o Dr. Edélcio falando sobre rinoplastia. Com Conticola na mão, que seu time vai à luta. Em tela, quadra, campo, vença. É com Conticola na mão que se dança. Seu DJ favorito lança um novo som, que você encontra uma nova paixão. É com Conticola na mão que o encontro com a família ganha mais emoção. O melhor da vida acontece com Conticola na mão. Conticola, a qualquer momento. Bom, voltamos com o programa Viver com Saúde, hoje com o Dr. Edélcio Shimabukuro, cirurgião plástico, falando sobre a cirurgia de rinoplastia. Hoje você está conhecendo aí, sabendo um pouco mais sobre essa cirurgia, sobre as curiosidades, e nós vamos agora continuar o programa. E eu quero perguntar para o senhor, doutor, sobre a cirurgia. Pode acontecer em alguns dos casos de não dar exatamente o resultado que o paciente e o médico gostariam que desse? Pode sim, inclusive no que diz respeito à rinoplastia, de todas as cirurgias plásticas que existem, a rinoplastia é uma das que tem um maior índice desse tipo de problema.
de ou o paciente, ou o médico, ou os dois não ficarem satisfeitos com o resultado obtido. Então, essa possibilidade sempre existe, o médico sempre tem que ter a sinceridade, a honestidade de que isso pode ocorrer, e em muitos casos acaba sendo necessário uma reabordagem, uma nova cirurgia para fazer um refinamento daquele resultado, para a gente conseguir um resultado mais satisfatório, seja do ponto de vista aí do paciente, e muitas vezes o próprio cirurgião ele não se dá por satisfeito e acaba sendo necessário se fazer mais alguma coisinha ali no nariz. Então é algo que realmente pode acontecer e ser necessário. Sim. Bom, e a gente sabe também, né, doutora Edelcio, que muitas mulheres têm esse desejo de fazer essa rinoplastia, mas hoje também os homens estão em busca de aperfeiçoar o nariz, não é mesmo? Sim, aliás, os homens não só na rinoplastia, né? Os homens hoje estão mais preocupados aí com as formas corporais, e eu acho que o homem é tão vaidoso quanto a mulher, e cada vez mais o homem procura o cirurgião plástico. E sem dúvida nenhuma a rinoplastia é uma das cirurgias das mais procuradas pelo sexo masculino. Uhum. Bom, e aí a gente fala de rinoplastia, tem uma duração essa cirurgia ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. A rinoplastia, na verdade, em termos de tempo de cirurgia, depende muito do que precisa ser feito naquele nariz. Então, existem correções mais simples, onde a cirurgia ela é bem rápida, às vezes coisas de 30 minutos. Existem cirurgias mais complexas, que às vezes pode levar 3, 4 horas de cirurgia até nesse quesito, por isso que não existe uma tabela de preços para orçamento de rinoplastia. Dependendo da complexidade, vai ser um tempo de cirurgia, vai ser uma delicadeza maior, vai ser uma cirurgia de maior ou menor dificuldade, e por isso que a rinoplastia ela fascina o cirurgião plástico, porque cada caso exige uma técnica diferente, exige uma ação diferente, existe muito o lado artístico do cirurgião plástico, ele tem que olhar para aquele nariz, ver exatamente o que pode ser feito, o que deve ser feito para se atingir o resultado que é necessário. Então, eu acredito que de todas as cirurgias plásticas, a rinoplastia é talvez a mais apaixonante pelos cirurgiões plásticos. Na verdade muda a face da pessoa, você acaba quando conquista o resultado desejado, né, doutor? A pessoa sai muito satisfeita, deve ser muito bom ver essa alegria e satisfação do paciente. Aí até um detalhe importante, sim, sem dúvida, o nariz eu falo que é o ator central do rosto, né? Uhum. E qualquer modificação ali pode realmente trazer mudanças significativas na fisionomia da pessoa. E até por esse motivo, eu não concordo muito com mudanças muito radicais para não mudar a identidade da pessoa. Eu acho que existem sim muitos narizes que precisam de uma cirurgia plástica, que podem ficar mais bonitos com uma cirurgia plástica, mas um cuidado que eu acho que é básico do cirurgião plástico é conseguir modificar aqueles traços que deixam aquele nariz feio, mas ao mesmo tempo sem tirar a identidade daquela pessoa. Eu acho que o nariz ele tem que, acima de tudo, ter uma naturalidade, ele tem que combinar com o restante do rosto, e eu falo para os pacientes que a plástica de nariz bem feita é aquela que o nariz fica natural, o nariz não fica com cara de nariz de plástica. Uhum. Sim. Bom, doutor, e depois que passa por esse procedimento, essa cirurgia de rinoplastia, quais são os cuidados pós-operatórios? A rinoplastia não exige um repouso muito grande, então normalmente a pessoa operada muitas vezes consegue ter alta no mesmo dia, né, no máximo no dia seguinte.
Voltando para casa, ela não fica com muitas restrições, ela pode passar o dia trabalhando num computador, 24 horas depois ela já está dirigindo, então não é um pós-operatório que traz muitas restrições para a pessoa. Agora é lógico, não dá para fazer uma rinoplastia hoje e jogar futebol com os amigos amanhã, ou querer ir fazer um treino de Muay Thai, ou querer fazer uma aula de natação, porque aí não dá. Então, de uma maneira geral, as atividades leves, que não tenha risco de nenhum impacto ou trauma acidental no nariz, a pessoa pode retomar já no dia seguinte. Agora, exposição mais prolongada a sol, atividades que exigem muito esforço físico, ou atividades que haja risco de um acidente, de alguma coisa bater no teu nariz, o recomendável é que a pessoa aguarde 30 dias para retomar esse tipo de coisa. Mas de um modo geral é uma cirurgia tranquila, não me recordo de nenhum paciente que tenha se queixado de dor, então não é uma cirurgia, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma cirurgia dolorida em termos de recuperação pós-cirúrgica. O nariz em si, ele não fica roxo. As pessoas às vezes me perguntam por que quem faz plástica de nariz fica com essa parte abaixo dos olhos arroxeadas, né? Na verdade tem uma explicação. O nariz, quando ele passa pela cirurgia, ele tem um pequeno sangramento. A pessoa é operada deitadinha na horizontal, e na posição horizontal o nariz ele fica mais alto, né? Esse sangramentozinho interno acaba muitas vezes descendo por ação da gravidade e se acumulando aqui. Então a pessoa no dia seguinte está com a área abaixo dos olhos arroxeada e o nariz em si não está roxo. Mas vale lembrar que esse pequeno hematominha que se forma ali desaparece de forma espontânea, sem precisar de nenhum tratamento específico para isso. Nada que a cirurgia em si vai causar, e isso não vai ser de maneira permanente. Muitas pessoas realmente têm essa curiosidade. E sobre ser dolorido, o doutor falou uma coisa sobre isso. Muitas pessoas falam sobre a questão de modificar o osso. Então, assim, existem esses casos, né, doutor? Quando tem que mudar o formato do osso, agride um pouco mais aquela região. Então, em alguns casos, fica um pouquinho mais do que outros, né? Sim, mas ainda assim, o que seria dolorido seria fraturar um osso sem você estar anestesiada, né? Mas depois que esse osso já foi fraturado, ele está reposicionado, é colocado uma proteção externa do lado de fora do nariz, é colocado uma proteção interna. Isso não é uma coisa que traga alguma dor significativa para o paciente. As pessoas geralmente saem muito satisfeitas dessas cirurgias, né, doutor? Normalmente, sim. Bom, então para a gente finalizar hoje o nosso tema sobre rinoplastia, doutor Edelcio, eu gostaria muito que o senhor deixasse uma dica para as pessoas que têm esse desejo de passar por um procedimento como a rinoplastia. Eu acho que a dica básica é: converse muito com o seu cirurgião plástico, discuta detalhadamente tudo o que você quer. Se for necessário, agende retornos com o médico. Não vá para uma cirurgia de rinoplastia tendo feito uma consultinha de 15 minutos e já marcado o dia da cirurgia e aparecer só lá no dia da cirurgia. Esse tipo de plástica de nariz precisa realmente de uma conversa prolongada, detalhada. Por quê? Para que você vá para a cirurgia com verdadeiras expectativas, com o pé no chão, né? E para que o cirurgião plástico consiga compreender detalhadamente o que você quer no teu nariz. Porque se não houvesse casamento do cirurgião com o paciente, a coisa pode dar errada, né? Porque o cirurgião ele pode ter lá um ponto de vista dele, fazer o que ele achava que tinha que ser feito naquele nariz, e o paciente, por outro lado, tinha outro ponto de vista e queria uma coisa completamente diferente daquilo. Então, eu acho que a dica principal é essa:
debater exaustivamente com o cirurgião, ser o mais detalhista possível no que você quer mudar no teu nariz, até porque existem coisas que podem sim ser modificadas e tem coisas que não são possíveis de ser modificadas. Tem situações onde nem se deve fazer porque vai deixar aquele nariz totalmente fora do conjunto com o resto do rosto. Então, esse tipo de cirurgia, a consulta médica é fundamental para que haja esse entendimento perfeito entre cirurgião e paciente, que eu acho que é o ponto-chave de o paciente sair satisfeito com o resultado. Um mau entendimento aí na hora da consulta pode comprometer todo o restante do planejamento. Então, acho que essa é a principal dica. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, viu, doutor Edelcio, desse tema de hoje, das explicações. Espero que o pessoal também tenha aproveitado essas dicas que são super valiosas, principalmente para quem tem essa vontade de passar por uma cirurgia de rinoplastia. Hoje em dia todo mundo quer a selfie perfeita, viu, doutor? Então, muita gente quer fazer essa cirurgia. Mas agradeço mais uma vez e até o nosso próximo programa, viu, doutor? Eu é que agradeço e até a próxima.